Boa noite. Este relato que vou contar, quem me contou ele foi a minha avó, a Dona Maria Dina. Bem, ela se chama Luana. E este relato aconteceu na fazenda em que ela morava. A minha avó estava na área onde havia uma bica. Então, ela estava lavando as vasilhas dela. E foi quando começou a ouvir uns barulhos estranhos de grito. Gritos como se estivesse em desespero. Ela ficou muito assustada com aqueles barulhos e foi pegar a lanterna para ver o que estava acontecendo. E assim que iluminou o local, ela ficou muito espantada com o que viu. Ela viu uma coisa humanoide bem pequena e peluda. E tinha em torno de 1 metro de altura. E os pelos iam da cabeça aos pés. E não dava para ver o rosto da criatura. E ela só sabia que aquilo ficava gritando. E era um grito de dor e bem triste. A minha avó, espantada, correu para dentro de casa e fechou tudo. E lá de dentro, ficou observando aquela coisa que ficou rodeando a casa e gritando. E a minha avó, bem quieta, tentava acalmar os meus tios e o meu pai. Algum tempo depois, aquela criatura foi embora. Ainda assim, se ouviam os gritos da criatura bem de longe. E iam diminuindo a cada momento que aquilo se distanciava da casa. Bem, até hoje ela não sabe o que era aquilo. Mas talvez o que ela tenha visto foi uma criatura folclórica chamada Kibungo. Aqui vou dar uma pequena descrição desta criatura. Quem anda pelas terras baianas tem que tomar cuidado com o Kibungo. Ele é meio homem e meio bicho. E a fera tem em torno de 1 metro de altura, uma cabeça enorme e um grande buraco nas costas, em forma de boca que abre e fecha à medida que ele abaixa ou levanta a cabeça. Além da conta que ele gosta de devorar mulheres e crianças. Mas por não ser muito inteligente, ele fica muito vulnerável caso seja atacado. Apesar de voraz, o Kibungo não é muito corajoso. E quando é colocado em perigo, ele tende a morrer gritando, apavorado. Mas mesmo assim, é bom não se esbarrar com ele por aí. Boa noite. Olá, me chamo Ariadne e sou do Rio Grande do Norte. E hoje eu vim contar uma coisa que aconteceu comigo. Bem, vamos ao relato. Eu estava no quarto da minha avó ouvindo música. E a minha avó costuma dormir bem cedo. E então ela entrou no quarto perguntando se eu iria dormir agora. E eu disse que não, pois tinha dormido de tarde. E então eu fui para a sala esperando o sono chegar. E assim passaram as horas. Até que eu olhei no relógio do celular para conferir as horas. E eram em volta de 00:46. Então eu decidi dormir um pouco mais tarde. Afinal, a segunda-feira já estava chegando e eu tinha que voltar para a escola. E assim fiquei. Até que momentos depois, comecei a sentir uma coisa estranha. Era uma sensação de estar sendo observada. Porém, só havia eu e a minha avó em casa. Decidi ignorar aquilo, afirmando que era a minha imaginação. Porém, foi então que eu ouvi um barulho de uma coisa se arrastando.
Achei que fosse a minha avó vindo me perguntar se eu não iria dormir. Porém, eu tive o maior susto da minha vida. Ali na minha frente havia uma coisa alta e magra, com uma manta preta toda rasgada e com uma foice enorme nas mãos. Aquilo veio se aproximando de mim e eu fiquei paralisada devido ao susto que tomei com aquilo. A criatura ficou na minha frente e eu não conseguia ver o seu rosto. Foi então que aquela coisa ergueu a sua foice como se fosse decepar minha cabeça. Eu só consegui fechar os olhos e rezar. E então eu escutei a minha avó me chamando, perguntando se eu estava bem. Foi então que abri os olhos e aquilo ainda estava lá, na mesma posição. Quando escutei a minha avó gritar para mim que havia uma energia ruim na casa. Ela chegou do meu lado, pegando a minha mão e me pedindo para fechar os olhos, que ela iria fazer uma oração para nos proteger. A minha avó não via, porém, ela sentia a energia ruim que aquilo emanava. Fechei os olhos novamente enquanto a minha avó rezava. Ela dizia umas palavras estranhas, em uma língua que eu não entendia. Mas continuei seguindo o que ela havia me dito. E quando abri os olhos novamente, aquilo já havia sumido. E foi aí que senti uma imensa paz e uma leveza no meu corpo. E depois disso, eu nunca mais vi aquela coisa novamente. Boa noite. Essa história eu escutei de um amigo. E às vezes eu fico pensando se o mundo após a vida não é uma realidade paralela que convive o tempo todo com a nossa. Bem, vamos ao relato. O pai de um amigo meu tem um sítio numa cidade do interior. Cerca de 3 anos atrás, quando estava de férias da faculdade, o meu amigo e seu primo resolveram ir passar um dia neste sítio, já que eles estavam na cidade e não havia nada melhor para fazer. Chegaram ao sítio por volta do meio-dia, e a primeira coisa que fizeram foi colocar os seus calções de banho e ir para um açude que há no local. Era época de chuva, e o pai do meu amigo tinha fincado um tronco enorme bem no meio do açude para medir a profundidade e o aumento do nível da água. O meu amigo e o primo começaram a nadar até onde estava o tronco e a brincar ao redor. E de repente começaram a conversar, nadar e brincar com várias pessoas, a maioria mulheres, ali mesmo dentro da água. Eles viam claramente as pessoas e falavam com elas, e tudo parecia normal. E de um momento para o outro, tudo desapareceu, e eles caíram na real que não poderia haver ninguém ali. Eles ficaram atônitos, sem entender nada. O que mais me impressiona neste relato é que tanto meu amigo como o primo dele viram a mesma coisa. Tiveram as mesmas sensações, e eles dizem que naquele momento sentiram-se como se estivessem num sonho ou numa realidade paralela, onde as coisas mais absurdas não causam estranhezas e não fazem você se questionar sobre nada. E só quando caíram na real é que tiveram noção do que tinha acontecido. E até hoje nenhum dos dois tem explicação para isso. Essa é uma história muito impressionante. Boa noite.